Boa noite, galera! Estou aqui de volta com vocês. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre tórax, na verdade, sobre a semiologia desse tórax, sobre algumas estruturas que nós precisamos conhecer para ter um pouquinho de entendimento daquilo que nós estamos falando. Vamos aprender um pouquinho de anatomia, sobre posições, sobre algumas coisas interessantes sobre tórax, ok? Vamos lá junto comigo? Então, vou colocar minha aulinha aqui de tórax para vocês. Só vou dar uma conferida aqui, porque vocês sabem, né? Eu acabei de gravar 2 vezes essa aula, né? Por isso que eu vou conferir, tá, gente? Porque não saiu uma não saiu o vídeo e a outra não saiu o PowerPoint. Foi bem legal, né? Então, é a terceira vez que eu vou falar sobre isso, mas queria dizer para vocês que é um enorme prazer, mesmo que à distância, estar aqui com vocês. É o que nós temos de melhor para agora, né? Então, nós somos pessoas que somos prudentes e nós vamos continuar, né, o nosso aprendizado, independente da forma, porque isso é possível, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de tórax e eu tenho aqui para vocês a parte da anatomia. Eu quero que vocês entendam comigo primeiro. Quando nós falamos de tórax, nós estamos falando de uma cavidade. Imagina o que é uma cavidade? Uma caverna, onde eu coloco alguma coisa dentro. E esse alguma coisa que vai aqui dentro do nosso tórax é nada mais, nada menos do que o nosso coração, o nosso pulmão, ou seja, os nossos órgãos vitais. Isso é muito importante. É uma caixa protetora de órgãos que nos impulsionam a vida, que nos permitem a sobrevivência. Afinal, para morrer, nós precisamos de uma parada cardiorrespiratória, ou seja, nosso coração e nosso pulmão estão protegidos por essa caixinha torácica. E o que compõe essa caixa torácica que nós temos? Nós temos costelas, nós temos cartilagens costais, nós temos um osso anterior e mediano chamado externo, e posteriormente nós temos as nossas vértebras torácicas, que fazem parte de uma outra aula, que é a aula de coluna vertebral, ok? A primeira coisa, a nossa cavidade torácica, ela precisa ser resistente para proteger coração e pulmão, mas ela precisa ser flexível. Vamos ver se vocês conseguem enxergar comigo, ó. Quando eu faço uma inspiração profunda, uma inspiração forçada, eu tenho movimento para o enchimento do meu pulmão. E esse movimento acontece graças à cartilagem costal que eu tenho, que é formada por uma membrana hialina que proporciona elasticidade entre o osso e a cartilagem, ok? Elas não se rompem. Então, vamos lá. Esse azulzinho aqui, ó, é o que nós chamamos de cartilagem costal, que é formada de cartilagem hialina e proporciona essa elasticidade para o seu tórax. Já viram uma massagem cardíaca? Quando você faz a massagem cardíaca, o tórax afunda. Por quê? Porque eu tenho essa flexibilidade, então eu consigo encostar sobre o coração, tocá-lo e acordá-lo, fazê-lo ter um start ali, né, para que ele volte ao seu movimento. Tá? Então, esse movimento e essa possibilidade é graças à cartilagem costal. O que mais que nós temos? 12 pares de costelas. Eu tenho costela do lado direito, costela do lado esquerdo. São 12 pares. Eu tenho 24 costelas, 12 de cada lado. E essas costelas, elas são divididas anatomicamente de acordo com a articulação que elas realizam. Então, olha só. Nós temos os 7 primeiros pares de costelas que nós chamamos de costelas verdadeiras. E por que elas são verdadeiras? Elas são verdadeiras porque elas realizam uma articulação posterior chamada... na verdade, a articulação se chama vértebro external. Porque posteriormente ela se articula com a vértebra torácica e anteriormente, através da sua cartilagem costal, ela se articula com o externo. Isso são as minhas costelas verdadeiras, que são as 7 primeiras. O 8º, o 9º e o 10º par acompanharam aqui comigo. 8º, 9º e 10º pares de costelas dos dois lados são as costelas que nós chamamos de flutuantes, porque elas realizam uma articulação que nós chamamos de vértebro condral. Se articula com a vértebra torácica, mas anteriormente ela se articula com a
cartilagem costal do sétimo par. Ó, esse é o sétimo par de costelas. A cartilagem costal do oitavo par não consegue chegar ao externo. Então, pega uma carona, gruda na cartilagem costal do sétimo par. E aí, o que nós temos? Nós temos uma articulação de cartilagem com cartilagem, por isso, condral. Vértebro, de articulação com a vértebra, condral, de cartilagem com cartilagem. E por isso que é falsa. Porque a articulação tem que ser osso com osso, não pode ser outra estrutura. Mas aqui, a possibilidade era essa, o que tinha para hoje era isso, então vértebro condral, e por isso nós temos essa flexibilidade também, ok? Os dois últimos pares de costelas, olha só, 11º e 12º pares de costelas são costelas que nós chamamos de costelas flutuantes. E elas são flutuantes porque elas só se articulam posteriormente, elas realizam uma articulação vertebral, tá? São essas duas últimas costelas que você, se quiser ficar com uma cinturinha bem fininha, com uma silhueta bem de modelo, de Thalia, de Vanessa Camargo, de aquela cantora sertaneja, esqueci o nome dela agora, Paula Fernandes, tá? Você pode tirar suas duas últimas costelas, que vai dar a possibilidade para você ficar com aquela cinturinha de pilão, sem ficar usando cintas e cintas, né, por muito tempo, tá? Então, nós temos aí as costelas flutuantes. Olha só. Cada costela, ela tem um detalhe anatômico, um acidente ósseo, uma elevaçãozinha do osso que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Essa aqui é a cabeça da costela, aqui é o colo da costela, tubérculo da costela e o corpinho da costela. São os detalhes importantes dessa porção que nós chamamos de costelas, tá? Aqui a vista posterior, então as vértebras torácicas, as suas costelas, olha a escápula aqui. Tem muito paciente que chama isso aqui de pá das costas, né? Anteriormente era a clavícula e aqui posteriormente a nossa escápula, tá? Então essa aqui é a visão posterior da caixa torácica. Deixa eu tirar um pouquinho a minha imagem daqui. Vejam essa cavidade com o osso externo anteriormente e medialmente. Na verdade, ele é o osso mediano da cavidade torácica, né? E por ele ser mediano, ele está bem no centro, na região mediana do corpo, tá? Essa porção aqui, ó, superior do nosso externo, se chama manúbrio. A porção média, intermédia do seu externo se chama corpo. E esse pinguelinho inferior, a porção inferior, é o processo xifoide. Então, a costela tem uma cabeça, um colo, um tubérculo e um corpo. E o externo tem manúbrio, corpo e processo xifoide. E lá dentro está guardado o seu pulmão, o seu coração, o seu diafragma. Isso aqui é músculo. Então, tá um desenho para você aí em 3D do que nós temos de cavidade do que tem dentro dele. Mas eu vou mostrar isso melhor nos próximos desenhos, tá? Olha só, esse é o nosso osso externo. E é externo com S mesmo, a professora não escreveu errado. É o nome do osso, tá? O externo, então, tem o manúbrio, o corpo e o processo xifoide. E esse vãozinho aqui, que é essa fúrcula aqui, ó, nós chamamos de incisura jugular. E tem até em alguns livros aí que nós chamamos de fúrcula external, tá? Incisura jugular ou fúrcula external. Manúbrio, corpo, processo xifoide, no desenho aqui para vocês. A nossa cavidade torácica, ela é limitada, né, por algumas estruturas. E quais são esses limites que formam essa cavidade, né? As clavículas são os limites superiores do nosso tórax, ou seja, da clavícula para cima nós temos o pescoço. Da clavícula para baixo começou o meu tórax. E esse tórax vai até onde? Até o meu músculo diafragma. O diafragma é o músculo torácico, tá? O músculo que divide, na verdade, o tórax do abdômen e é o músculo auxiliar da respiração. Sem diafragma, a gente não consegue respirar. Se eu nascer com uma paralisia de diafragma, eu não respiro sozinho, ok? E aqui dá para vocês perceberem, ó, as costelas, o seu coração e os pulmões lá dentro. Superiormente, eu tenho clavícula. Inferiormente, o músculo diafragma. Lateralmente, quem limita o meu tórax, quem fecha a minha caixinha, são as costelas. Posteriormente, são as nossas vértebras torácicas, a nossa coluna torácica, que é composta por 12 vértebras. Cada vértebra torácica se articula com um par de costelas, um de cada lado, tá? E anteriormente, quem limita o seu tórax é o osso externo. Externo, vértebras, costelas, clavícula e diafragma são os limites da cavidade torácica.
E agora eu quero mostrar para vocês alguns tipos de tórax. E antes de mostrar esses tipos de tórax, eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós temos um tórax que ele pode ser apresentado de uma forma... Eu tenho variações anatômicas que ocorrem no tórax. Então, quais são as variações que podem ocorrer? Eu posso ter um tórax normolíneo, normal, tamanho normal. Eu posso ter um tórax normal, só que ele é longilíneo, ele é comprido. Eu posso ter um tórax normal, só que ele é brevilíneo, ele é curtinho. Eu não sou anã e nem sou gigante. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Comprei uma camiseta, e eu acho que essa camiseta vai ser aquelas camisetas meio compridinhas. Mas eu tenho um tórax longilíneo, ela parece uma mini blusa para mim. Só que se eu tenho um tórax brevilíneo e coloco aquela mesma camiseta, ela vai parecer uma camisolona, um camisetão, uma super camiseta em mim. E se eu tenho um tórax normolíneo, ela vai ficar com uma mini blusa. Ela vai ficar normal, tá? Na verdade, vai ficar no cós da calça. Ela vai ser a camiseta. Então, longilíneo, aquele tórax longo. Brevilíneo, tórax curto. E normolíneo, o tórax normal. Mas eu posso ter tórax que se apresentam dessa forma. Olha só. O tórax normal, que pode ser, então, longilíneo, brevilíneo ou, né, normolíneo. O tórax que eu chamo de tórax em barril, tá? Largo, bem para frente, para trás, nas laterais. Parece que a pessoa tá hiperinsuflada sempre. E normalmente isso acontece com pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, os asmáticos, os bronquíticos, tá? Que tem a doença há muitos anos, tá? Nós temos o tórax cifótico, então aquela pessoa que tem a coluna totalmente encurvada para frente, fazendo o quê? Uma cifose, uma convexidade posterior muito grande. Então, imagina que sua cabeça está aqui e você deveria ser assim, ó, tem uma curvaturazinha normal, tá? Sua cabeça está aqui. Você tem uma posição péssima, fica toda hora muito inclinado para frente, carrega peso só aqui na frente, não carrega mochila nas costas, carrega aqui na frente e tem vergonha, assim, vive assim, encurujadinho, tá? Você vai ficar nessa posição muito tempo. Isso faz com que a sua coluna envergue, com que ela crie uma postura incorreta. Então, são os mal posicionamentos de coluna que formam algumas estruturas deficientes. Nós podemos ter uma hiperlordose, uma hipercifose, igual a desse desenho que está mostrando uma cifose grande no tórax, uma curvatura enorme. Não era para ela ser assim. Ela envergou, ok? Tem tratamento? Tem. Mas, dependendo da fase, isso já não faz mais parte de uma realidade a ser tratada só com exercícios, né? Não, tomei um susto porque a minha cachorra tá aqui, gente. Aí eu fui pegar pensando que era gata e é a cachorra, né? E às vezes ela fica meio nervosa, sabe? Então, esse é o nosso tórax em cifose. Esse aqui é o que a gente chama de pectus excavatum. Escavaram aqui, olha só. Afundou a região do externo, ficou lá para dentro, tá? E aquele peitão que parece um peito de pombo, ó, não é mama grande, tá? É o peito que a gente chama de pectus carinatum. Olha só, tudo isso pode acontecer num tórax. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês enxergarem isso que eu tô querendo mostrar. Olha o pectus carinatum, que é aquele peito que é abaulado para frente, não é largo, mas é abaulado. Olha só o escavatum, é para dentro, externo muito para fora, externo muito para dentro. Tórax em barril ou em tonel, é a mesma coisa, tá? E olha a cifose. Olha o tamanho dessa corcova nesse paciente. Vamos tirar aqui esse videozinho daqui para vocês verem o tamanho desse tórax escavatum. Olha isso. As pessoas têm vergonha, esteticamente parece que é uma doença, parece feio. Então tem cirurgias para corrigir esse externo, tá? Olha só. Tudo isso aqui são tórax excavatum. Olha esse externo, parece que nem existe, olha só. Dá para corrigir com aquela faixa em 8, com aquela faixa que segura o seu tórax, a sua coluna e proporciona um movimento da coluna para que ela fique mais alinhada e põe o seu tórax para frente, o seu externo para frente para ele ficar mais saltado. Isso corrige bastante desde que seja feito com exercícios de fortalecimento e alongamento muscular para que isso se sustente, tá? Mas também tem procedimentos cirúrgicos. Olha como era depois da cirurgia, colocou o externo para frente. Olha como ele ficou. Aqui, só com a fisioterapia, exercícios, posturas e alongamentos,
e também exercícios respiratórios para melhorar 1 ano depois, sem cirurgia. Olha a mudança desse tórax, tá? Esse não quis fazer exercício, não quis, né, corrigir de uma forma mais lenta, digamos assim. Não quis passar 1 ano, né, trabalhando com esse tórax. Ele tinha um tórax escavatum bem grande, olha só, tá? Mas o que aconteceu? Vamos colocar silicone, olha como diminuiu. Vamos colocar silicone, olha como melhorou. Nem parece o mesmo tórax, ok? Vamos aprender um pouquinho sobre imagem radiológica? Isso aqui é importantíssimo, né, gente? Fazer uma imagem radiológica e interpretar essa imagem radiológica é muito legal, né? Primeiro que assim, nossa, ninguém te engana mais. E segundo que, você é o bicho agora, você interpreta a imagem radiológica. Então, olha só, dá pra gente enxergar aquelas estruturas aqui. Olha a clavícula, olha a escápula, olha o seu tórax, olha as costelas aparecendo, os seus arcos costais. Lembra do diafragma? Olha o diafragma aqui. E o coração? Todo esse aqui é o seu coração. Tem mais uma coisa legal aqui. Mama é um tórax feminino, olha só. Linha da mama. Olha outra coisa bem bacana. Estão vendo essas manchinhas brancas aqui e aqui? Isso é a penetração da artéria, da veia e do brônquio. O brônquio vai levar ar para os brônquios, né? A artéria vai levar sangue, a veia vai trazer o sangue do pulmão. Essas estruturas são grandes e dá para enxergar a penetração delas no pulmão através da imagem radiológica. Nós chamamos esse conjunto de estruturas que penetram no pulmão ou que penetram em qualquer outra estrutura de hilo pulmonar, no caso do pulmão. Nós temos o hilo renal, também tem hilo em outros lugares que nós vamos aprender mais para frente, ok? Então, esse aqui é o hilo pulmonar. O coração é o primeiro órgão que se forma. Como ele se formou primeiro que os outros órgãos, o pulmão esquerdo teve um prejuízo. Por quê? Porque tem um espaço menor para ele. Mas como ele nasceu assim, como ele foi formado nesse tamanho, ele não tem prejuízo nenhum. Ele é um pouco menor do que o meu pulmão esquerdo, do que o meu pulmão direito, mas isso é fisiológico. Fisiológico, função normal. Então, tá dentro do padrão, ok? Esse encaixe do coração no pulmão nós chamamos de incisura cardíaca. E nós temos aqui o ápice do pulmão, que é a parte superior dele, e a base do pulmão, que é a parte inferior. Ápice, base. O que acontece aqui, gente? Eu olho essa radiografia não para enxergar as costelas, o externo. Eu quero enxergar essa radiografia para quê? Para enxergar essas coisas aqui. Vamos pegar esse vídeo, vamos pôr para cá. Vamos tentar diminuir ele de novo, que eu tinha conseguido aumentar, agora tem que conseguir diminuir, né, gente? Aê! Olha só. Dá para enxergar, mas agora eu quis colocar com nomes para vocês, para que vocês possam, depois que eu desligar essa videoaula, você fique analisando essa imagem sozinho. Olha só, clavícula, diafragma, olha lá que bonitinho, as costelas, a escápula lá atrás. Olha o coração. O coração tem átrios na porção superior, ventrículos na porção inferior. Isso é para uma outra aula, é a área do sistema cardíaco, tá? Sobe a artéria aorta, dá para ver aqui o tronquinho da aorta ou o botão aórtico. Olha a traqueia, onde o ar está entrando para ir se dividir para o seu pulmão direito e pulmão esquerdo. Olha a sua incisura cardíaca. Professora, o diafragma do lado esquerdo está mais baixo do que do lado direito. É normal? É normal, porque do lado direito, no abdômen, nós temos o nosso fígado. E do lado esquerdo, nós temos o estômago. O estômago é pequenininho, o fígado é muito alto. Então, aumenta mesmo, ok? Olha aqui, essa angulação do diafragma com a costela, nós chamamos de seio costofrênico, tá? Dos dois lados. E a angulação aqui no coração é o seio cardiofrênico, tá? Isso tudo nós conseguimos enxergar nessa imagem radiológica. E é claro, se eu enxergo, olha lá, ápice, base, né, os seios ou ângulos costofrênico e cardiofrênico, coração, tá? O diafragma que realmente é mais alto do lado direito do que do lado esquerdo. Se eu consigo enxergar tudo isso, ó, dá para contar as costelinhas, ó, marquei para vocês as costelas, olha que bonitinho. Se eu consigo enxergar o fisiológico, o normal, eu também consigo enxergar algumas doenças, algumas patologias, né?
Patos vem de sofrimento, logia, estudo, o estudo das doenças, do sofrimento, que eu enxergo na radiografia, na imagem radiológica, pode ser assim, ó. Estou enxergando tudo normalzinho aqui, mas não tem uma mancha diferente do que aquilo que nós vimos? Essa aqui é a pneumonia, ó. Olha só, estou enxergando esse pulmão e esse aqui, cadê? Só um pedaço. Tem líquido. O líquido deveria estar na pleura, na cavidade pleural. Nós temos um líquido pleural, que em sistema respiratório nós vamos ver isso melhor. O que acontece? Foi derramado por inflamação, por trauma, por um impacto muito forte, que também é trauma, né, gente? Ou simplesmente espontâneo. Pode acontecer sozinho, tá? E o que acontece? Derramou o líquido para o lugar errado. Tá empurrando meu pulmão, não consigo respirar, a não ser por esse pedaço. Tá? Meu pulmão esquerdo tá respirando só pelo terço proximal dele, pela parte mais superior. A gente chama de derrame pleural. Olha uma atelectasia, né? Uma compressão aí para respirar, uma dificuldade. Então, olha, o ar não está entrando aqui, ó. O ar entra, fica pretinho, olha desse lado. Olha lá. Esse é bonitinho, né? Na cavidade pleural, tem líquido pleural. Se entra ar na minha cavidade torácica, fora do pulmão, olha o que acontece. Empurra o pulmão, faz uma compressão tão grande nele que eu não consigo respirar por este pulmão. Tô respirando aqui, mas aqui não, ó. Bem pouquinho, tô muito cansada, com dor. Se eu não tirar esse ar, eu não vou conseguir fazer uma boa respiração. Só um adendo aqui. Tem que drenar, tá? Do mesmo jeito que eu tenho que colocar aqui, ó, um dreno torácico para tirar esse líquido, aqui também eu vou ter que colocar um dreno torácico para tirar esse ar, ok? E por hoje é só. Para esquecer um pouco as más notícias, coloquei a princesa mais linda do mundo, né? É a minha princesa, a princesa Giovana, para dar um tchau para vocês, para dizer para vocês assim, pessoal, vamos nos prevenir, né? Para dizer para vocês assim, vamos ser precavidos, vamos, na verdade, vamos ser pessoas prudentes, né? A prudência faz com que nós tenhamos aí não façamos, né, uma exposição inadequada. Então, a prudência é o que nós precisamos hoje, né? Eu amo a minha família, então eu estou aqui em quarentena e eles estão lá na Zona Norte, né? Eu tenho a minha irmã lá em Ponta Grossa, que é no sul do Paraná. Eu sou prudente, né? Eu amo, queria ficar perto deles agora, queria até fingir que eu estou de férias, mas a prudência me diz para não sair de casa. Nós estamos num estado de quarentena. Sejam prudentes. Façam o que tem que ser feito. Se você está tendo que trabalhar, chegue na sua casa, tire o seu sapato, lave as suas mãos, mesmo que você não tenha álcool em gel, né? Muito detergente, sabonete, sabão. E vamos nos precaver, né? Eu creio que tudo isso vai passar em breve. Nós vamos ainda aprender muito com isso. Nós vamos aprender a ser um ser humano melhor, a ter empatia, né? Nós vamos aprender muitas coisas aí com tudo isso que nós estamos passando, mas o melhor, né, é aprender que nós somos seres adaptáveis. Nós estamos nos adaptando a uma videoaula, a ficar dentro de casa, a nos restringir a tanta coisa, né, que nós podemos ser muito melhores do que já temos sido, né? Então, já temos feito. Nós somos pessoas. Nós precisamos aprender a amar o próximo, né? Isso faz um bom profissional da área da saúde. É ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Sejam pessoas assim. Se coloquem no lugar do seu irmão, né? Faça disso, né, a sua característica principal na vida, né? Olhe para o outro como se fosse para você mesmo, né? Olhe para o outro como se ele fosse a sua mãe. A gente ama tanto a mãe da gente, como se fosse a sua filha. A gente ama tanto, né? Então, se cuidem, sejam prudentes, aumentem o sistema imunológico de vocês com uma boa alimentação, com noites de sono. Olha só, pessoal, aumentem a ingestão da cúrcuma, né, do própolis, da geleia real, né? Façam uso do inhame, do cará, né? Façam aí coisas que tenham vitamina C, usem mel para adoçar, né? Usem aí gengibre, né? Menos se você tiver pressão alta, né, gente? Tomem muita água, se hidratem, né? Mantenham um sistema imunológico bom, durmam bem,
né? Se preocupem menos e amem mais. Um beijo, não vejo a hora de estar com vocês de novo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Beijão!